E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E a gente vai começar, pessoal, a trabalhar algumas questões em relação à concordância. Eu pretendo fazer uma playlist resolvendo questões de um determinado assunto, que, no caso, hoje a gente vai trabalhar com a concordância, beleza? Mas eu quero fazer várias playlists, na qual cada uma terá um assunto específico estudado. Então, o objeto do nosso assunto de hoje vai ser concordância. Eu trouxe duas questões para a gente resolver aqui, beleza? E a primeira questão diz o seguinte, ó. A questão que foi cobrada no concurso Cefaz do Distrito Federal, no ano de 2020, beleza? Então, vamos lá para ver o que diz a questão. Primeiro, ela trouxe uma frase aqui, ó, que diz o seguinte: muitas companhias restam presas na divulgação. E o que é que ela pede, ó? Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, a forma verbal restam, tá? Poderia ser substituída por mantém-se. O que a questão quer? Ó? Será que eu posso pegar esse verbo aqui, ó, esse restam, e substituir por mantém-se sem que aconteça um prejuízo gramatical ou um prejuízo em relação ao sentido certo ou errado? Será que eu posso fazer essa substituição na frase? Pessoal, tenta responder e deixa aqui nos comentários a sua resposta. Na verdade, pessoal, essa questão está incorreta. O gabarito dela, ó, errado. Então, por que eu não posso fazer essa substituição? Primeiro, antes de eu falar o motivo, eu quero que você entenda uma coisa. Ó. Aqui eu trabalho com concordância verbal. A concordância verbal é a relação que existe entre sujeito, tá? Entre sujeito e o seu verbo. Beleza? Então, literalmente, ó, o sujeito e o seu verbo, eles vão se relacionar dentro de uma estrutura oracional. Eles meio que literalmente se comunicam, tá? Por isso que recebe o nome concordância. Concordância vem de concordar, tá? Deixar igual. Então, olha só. Então, a concordância verbal é isso, é a relação entre sujeito e verbo. Mas para você identificar se uma frase está com a sua concordância correta, primeiramente faça o seguinte, ó. Primeiro, identifique o verbo da oração. Identifique o verbo. Segundo, pergunte ao verbo quem é o seu sujeito, tá? Então você vai identificar o sujeito do verbo. E como é que eu faço isso? Literalmente perguntando ao verbo quem é o seu sujeito. Como é que você faz, ó? A frase diz assim, ó, muitas companhias restam presas na divulgação. Então eu vou perguntar para o verbo quem é o sujeito. Quem restam presas na divulgação, você vai ter uma resposta tudo isso aqui, ó. Muitas companhias. Então, se muitas companhias foi a resposta que eu tive, significa dizer que tudo isso aqui, ó, é o sujeito do verbo restam. Então, eu identifiquei o verbo e também identifiquei quem é o seu sujeito. Isso aqui é perfeito. O terceiro passo é você identificar o núcleo do sujeito. Não é o suficiente você identificar o sujeito do verbo. Você precisa identificar o núcleo. Por quê? Porque o verbo, pessoal, ele vai concordar com o núcleo do sujeito e não com todo o sujeito, tá? Ele vai concordar apenas com o núcleo do sujeito. Então perceba o seguinte, ó, que companhias está no plural. Então, se companhia está no plural, ó, o verbo que concorda com ele, que se relaciona com ele, também vai estar obrigatoriamente flexionado no plural. Então perceba, ó, que a concordância está perfeita entre verbo e sujeito. Mas o que a questão quer é o seguinte, ó, se eu posso substituir esse mantém-se aqui, ó, pegar esse mantém-se e colocar no lugar do restam. Será que é possível, pessoal, isso? Sim ou não? Olha só, não é possível, porque este mantém-se aqui, ó, ele está no singular. E o que foi que eu falei para vocês? Que o núcleo do sujeito, companhias, está no plural.
No caso aqui, não haveria uma concordância com o núcleo do sujeito, portanto, eu não posso fazer essa substituição, tá? Eu não posso. Perceba, além disso, que eu tenho este acento aqui, ó, tá? Este acento agudo. Quando o verbo manter vir acentuado com um acento agudo, olha só, até colocar isso aqui para você, ó, acento agudo, significa dizer que ele vai estar no singular, tá? Singular. Por sua vez, se o verbo manter vir acentuado com acento circunflexo, esse chapéuzinho, ó, vou colocar aqui para você também, significa dizer que ele está flexionado no plural. Então, aí você deve estar se perguntando, então, Gustavo, quer dizer que se o verbo mantém-se, se esse mantém-se aqui estivesse sido acentuado com este acento aqui, ó, com o circunflexo, eu poderia fazer substituição? É exatamente isso. A substituição poderia ser feita, mas ele veio acentuado com acento agudo, ele está flexionado no singular, portanto não posso. Mas se tivesse o acento circunflexo, poderia sim. Então, ficaria assim, ó, mantém C. Beleza? Mas como é o acento agudo, questão incorreta. Beleza, pessoal? Então, essa foi a primeira questão. Segunda questão. É questão de prefeitura do Rio Novo 2020. Diz assim, ó, jogue o item a seguir contra a concordância. Ou seja, o que é que a banca quer? É que você olhe para esta frase aqui, ó, e analise o aspecto de concordância. Vê se você acha algum erro de concordância nessa frase, tá? É isso que a banca quer. O ruído dos caminhões e das máquinas perturbam a comunidade. O que foi que eu falei para você? Primeiramente a gente procura o verbo, tá? Tá aqui, ó, o verbo perturbar. Se perturbam aqui. Identifiquei o verbo da oração. Simplesmente, pessoal, você pergunta, tá, ao verbo que é o seu sujeito. Quem é que perturbam a comunidade local? Você vai ter como resposta disso aqui, ó. O ruído dos caminhões e das máquinas. Então, o ruído dos caminhões e das máquinas é o meu sujeito. Tudo isso aqui, ó, eu chamo de sujeito. Beleza? Mas olha só o detalhe. Lembra que na questão anterior eu falei que o sujeito, que o verbo, ele vai concordar com o núcleo do sujeito e não com todo o sujeito? Pois é. Isso é muito importante você saber, tá? Muito importante você saber. Porque preste atenção, ó, o sujeito é extenso, pessoal. Olha o tanto de termo que constitui este sujeito. Beleza? E é assim que vai vir na sua prova. O sujeito vai ter vários termos para literalmente te confundir e você errar a questão. Então, olha só. Então, vamos pegar um núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Você vai perceber que é ruído. Ah, Gustavo, pensava que era caminhão. Negativo. Caminhão não pode ser porque, ó, está preposicionado e não há sujeito preposicionado. Deu para entender? Ah, Gustavo, e máquinas? Da mesma maneira. Olha, preposição. Máquina não pode ser núcleo porque também vem antecedido por uma preposição. Então perceba que ruído é o núcleo do sujeito. E perceba além disso, pessoal, que ruído está no singular. E o verbo está no plural. Portanto, pessoal, esta questão aqui, ó, ela está incorreta porque há um desvio em relação à concordância verbal. Núcleo do sujeito no singular e verbo no plural. Isso não pode, beleza? Agora, se eu tiro isso aqui, ó, aí sim, o ruído dos caminhões das máquinas perturba a comunidade local. Aí sim, ao respeito à norma padrão, beleza? Então, é isso que eu tinha para trabalhar com vocês hoje. E na próxima encontro eu trabalho mais questão com vocês. Valeu!